vamos pro segundo aqui, eu acho que era o da regra de Wall Street. Esse daí é um que o Dom Sandro já discutiu num vídeo dele, acho que há 1 ou 2 meses atrás. Que, peraí, scroll, filha da puta. Regra de Wall Street para a era Me Too. Evite as mulheres, evitar as mulheres no ambiente de trabalho. Então aquilo que os caras falaram lá em 2017, 2018, que ia acontecer como uma consequência de Me Too, aconteceu. Olha! Meu Deus, cara! É tudo Nostradamus aqui, cara, é tudo Nostradamus. Profetas da destruição. Nossa, quer dizer que se tu tornar uma interação, um relacionamento mais arriscado e perigoso, as pessoas vão evitar esse relacionamento? Quem diria, cara? A gente tem um Sherlock Holmes aqui, cara. É a resposta dos alfas aí, né, cara? Não sobra pra ninguém, cara. Vai achando que alfa vai... Não, porque você só segura a mulher se você for alfa o suficiente, né? Não, se tu for alfa o suficiente, o juiz ele não vai te condenar, cara. É... É mais alfa do que ele, velho. Oh. Acabaram-se os jantares com as colegas. Meu Deus, que produtividade. Não se sentem ao lado delas nos voos. Reservem quartos de hotel em andares diferentes. Evitem reuniões cara a cara. Já pensou tu entrar numa empresa e tu receber uma cartilha dessa, cara? Tu não pode... Primeiro dia de trabalho. Jantar com colegas de trabalho se são mulheres. Se vocês estão viajando a trabalho, não pode dormir no mesmo andar no hotel, tá ligado? Reunião cara a cara não pode ser só reunião digital. Então só isso já tá aumentando o custo relativo, né, de externalidade da funcionária mulher. Porque olha a quantidade de alterações, de concessões que tu tem que fazer dentro da empresa para tu contratar uma mulher. Sendo que se contratasse um homem não tinha nada disso. E olha o parágrafo importante aqui. Aliás, como disse um gestor de fortunas, o simples fato de contratar uma mulher hoje em dia é um risco desconhecido. E se ela interpretar errado o que eu disser? Quer dizer, qualquer mulher que contrata ali na empresa é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. E tem outra coisa assim também. Lá nos Estados Unidos teve uma notícia que saiu do TFM nos últimos tempos, que eu não sei, essas empresas muito grandes, parece que elas têm às vezes uns seguros, como as seguradoras, para quando tem algum caso de denúncia, alguma coisa dentro de uma empresa, certo? Até quando for questão trabalhista, algo assim, é meio que um seguro para reduzir os custos da empresa no caso disso acontecer. E tem algumas empresas que já estão se recusando, seguradoras que estão se recusando a atender determinadas empresas, por causa do aumento do risco desses casos de acusações de funcionárias mulheres, tá ligado? Caraca, velho. É aquilo, aí entra aquilo que eu falei, que eu ia comentar, quando eu tava falando sobre a distopia waifu, né? Que essas empresas elas iam perder ações, cara, porque... uma empresa a empresa tem lá o seu valuation, vamos supor, de 10 bilhões. Só que tá tendo uma crise de Me Too dentro da empresa, cara. O que você acha que vai acontecer? Desvalorização, cara. É óbvio. Dos dois, ou eles vão pegar esse prejuízo que eles vão ter e vão jogar na rentabilidade dela, coisa que os investidores não vão aceitar, ou vai jogar esse custo para o cliente final, né? Aumentando o preço dos bens e dos serviços dela. Só que daí ela vai estar perdendo espaço para concorrência. Uhum. Então imagina, essas empresas grandonas, com RH e tudo mais, elas estão ferradas se elas forem tentar competir desse jeito com microempresas ou até mesmo startups. Porque uma microempresa ou uma startup, às vezes, nem tem setor de RH, cara. Tipo, praticamente pode nem ter mulher dentro da empresa, entendeu? Até mesmo porque essas exigências de que a empresa tem que ter um percentual dos funcionários mulher, geralmente é para empresas acima de tantas pessoas, acima de X funcionários, entendeu? Sim, e cara, eu já vi isso na minha vida pessoal, assim, bastante, como eu já falei, eu sou programador, uma coisa muito estranha que acontece, uma empresa quando ela é pequena, cara, é só homem, é só programador homem, Sim. Só programador homem, não tem outra coisa. A hora que ela cresce e começa a enriquecer, exato. Aí é que atrai. E aí começa a ficar uma merda. Sim, porque tem que fazer as concessões, entendeu? E até quando a mulher ela não consegue produzir tanto quanto o funcionário homem, tu tem que deixar quieto, tá ligado? Tu não pode pressionar ela. É complicado. E uma outra coisa, cara, a paranoia que fica é algo muito desconfortável. Assim, tem colega meu assim que fala, cara, se eu tô falando com uma mulher, eu tenho que ter certeza que eu tô gravando no celular.
ponho tudo em mensagem, assim, é um negócio meio paranoico. É um custo que vai além do financeiro, cara. Isso daí é extremalidade, é um custo de É desconforto. um custo emocional, né? Exato. Psicológico, cara, psicológico, afeta demais mesmo. E até além, cara, tipo, você não pode mais fazer piada, você tem que se segurar o que você vai falar, aquela repressão, aquela censura tem uma reprodução, uma consequência na produtividade de cada trabalhador, você tá entendendo? Então, o cara não tá se sentindo mais confortável no ambiente de trabalho? Exatamente, cara, exatamente. E aí perde aquele que eles falam muito, né, de endomarketing, né, o bem-estar do trabalhador para que ele possa se sentir bem dentro do ambiente de trabalho, e se ele se sentir bem no ambiente de trabalho, vai ficar mais tempo trabalhando lá, né? Quando tu perde esse bem-estar aí dentro do trabalho, cara, aí fudeu tudo, cara. E acho engraçado, porque os caras, por exemplo, lá no Google, cara, eles sabem até a temperatura que eles têm que deixar do ambiente para que o cara possa produzir mais, porque os caras pagaram um estudo para saber qual é a temperatura ideal que tem que ficar dentro do ambiente de trabalho. E daí as mulheres vieram reclamar do ar-condicionado, porque a temperatura do ar-condicionado é sexista também? Nossa, cara, isso é direto. Nossa. Cara, usa casaco, filha da puta. Eu tô aqui morrendo. Vai sair de top, porra. Ai, mas se ela cobrir o corpo dela, ela não vai receber a atenção dos homens. Não é pra se relacionar mais no ambiente de trabalho, pô. Vocês não viram aquela do Netflix lá, que os funcionários não podem mais nem se abraçar? Cara, você só tem duas desculpas aí, cara. Você assume que tu é gay, cara. Faz igual, dá uma do cara lá da Netflix, do House of Cards, né? Eu não posso ter assediado mulheres porque eu sou gay. Eu sou gay. Mano, faz uma de maluco, entendeu? Cara, e teve um guri que chegou nos comentários do meu canal que o bicho falou que ele tá numa empresa de TI e a empresa do nada vai pagar a graduação pra 2 gurias, cara. 2 gurias novatas na empresa vai pagar a graduação. Aí ele falou, tipo, cara, o que eu conheço do histórico, provavelmente a empresa vai pagar a graduação para elas, ou elas vão desistir, muito provavelmente vão desistir, ou simplesmente vão fazer a graduação, só que ainda assim não vão ser um funcionário que produziria tanto quanto um homem. Não, e quando a empresa paga a tua graduação, automaticamente você tem uma obrigação de ficar com a empresa, acho que é 2 anos. Porque ela pagou a tua graduação. Porra, a empresa, além de ter... Não, porque, tipo, cara, se eles estão investindo no capital intelectual, é óbvio que a empresa quer o retorno disso, né? Sim. Só que aí, o que vai acontecer? O cara vai ter 2 investimentos. Ele vai ter uma funcionária improdutiva e ainda vai ter que pagar a faculdade, a graduação dela, sacou? 2 investimentos desnecessários. Eu via isso muito numa empresa que eu trabalhei, que você tinha certificação, né? E todo mundo tava fazendo a certificação e tal, porque quanto mais certificação você tinha, mais estabilidade no trabalho você teria. Eu vou só pegar uma água ali. Porque quanto mais você fica fazendo essa certificação, você tem que ficar mais 2 anos. A empresa ela nem pode te mandar embora porque seria um prejuízo financeiro que eles teriam, né? E aí eu via isso muito. Cara, tipo 70%, 80% da galera que fazia essas certificações eram mulheres. Caralho, cara. Meu cara, Deus. Era foda, cara. Você via assim, tipo, as mulheres e inclusive até hoje estão nessa empresa ainda. Nossa, mas é curioso, cara, assim, das mulheres programadoras que eu conheço, que eram boas, eram poucas, vou ser bem honesto. Foram, assim, minoria da minoria. 5%. Talvez um pouco menos. Um pouco menos? 5% de 5%. Não, desculpa, é verdade. É porque nos cursos de exatas e TI, geralmente 5% são mulheres. Então tem que ainda reduzir, porque desses 5% vai ter uma boa, né? Cara, teve uma que eu conheci, né, que eu falei, caramba, isso é legal, aí eu fui lá, adicionei no Facebook, eu fui ver, na verdade não tinha nascido mulher, aí eu fiquei, Não, tem uma outra coisa também, por exemplo, os games, eles são considerados a parada de TI, certo? Sim. Tem muita mulher que é design, que ela desenha os personagens, e aí ela trabalha no setor de TI, eles colocam ela enfiada, como se ela fosse de exatas, entendeu? Também tem muito erro nessas pesquisas por causa disso. É verdade. Aquele negócio lá do Planeta 50-50 tratava muito disso, cara. Porque eles começam a colocar a mulherada dentro da empresa e daí depois eles começam com aquele detalhe que tudo quanto é setor
tem que ter 50%, 50%, tá ligado? E daí fica aquela contradição. Porra, se as mulheres não são 50% das estudantes das áreas de exatas nas universidades, como que dentro da empresa, numa área ali de conhecimento de exata, tu vai ter 50% de mulheres? Resumindo, vão ter que baixar os requisitos para colocar as mulheres nesses cargos. Ou você viu o que aconteceu com o PSL sobre o Laranjal lá do PSL, né? Nem tem ideia, cara. Para eles cumprirem as cotas de mulheres, porque mulher não tem interesse, né? E eles precisavam cumprir essa cota de mulheres candidatas. Eles começaram a botar mulher laranja, cara. Tipo, liberando R$400 mil lá pra mulher que teve 274 votos. A mulher não fez nada. Ela não 274 votos que ela teve, sei lá, foi na rua dela, entendeu? Que votaram pra ela ser deputada. Tá, e ela não fez absolutamente nada. Ganhou R$400 mil de fundo partidário pra fazer a coisa, justamente por causa dessa obrigatoriedade de ter uma parcela de mulheres sendo candidatas. Sendo que, cara, a Joyce Hasselman, eu não conheço nenhuma lei. Eu não conheço nenhuma lei que impede as mulheres de se candidatar. E a Joyce Hasselman e a bancada feminina, elas estão querendo mexer pauzinhos agora para criar subsídio, criar incentivo para ter mais candidatas mulheres ainda, tá ligado? Eu não vejo nenhuma lei impedindo da mulher se candidatar. Ela não se candidata porque ela não quer, cacete. É justamente isso. Mulher não tem interesse, ela só tem interesse nos benefícios. Ela não tem interesse em criar os benefícios, ela não tem interesse em se esforçar para poder, sei lá, lutar para outras mulheres. Ela só fica esperando alguém libertar. Ela recompensa, ela não quer construir. Ela não quer construir isso. Cara, tem um aspecto assim que eu acho que vai ser bem politicamente incorreto, espero que ninguém leve muito a mal isso aqui que eu vou falar, mas a mulher, ela não consegue ser uma técnica, um tecnocrata, entende? Um cara, ele consegue ver as coisas como coisas. As mulheres sempre acabam associando uma sociabilidade, uma emoção àquelas coisas. Eu vejo isso, por exemplo, com programadoras. As que são boas, cara, que tem um pouco de racionalidade, é muito complicado. Porque aí elas começam a querer fazer política de não sei o que lá, começam a querer inventar coisas, igual já mencionaram, né? As mulheres estão destruindo os games, e não é à toa. Porque elas não conseguem fazer um negócio e só fazer o bagulho, você entende? Ela não consegue levantar um muro, ela tem que levantar um muro e pintar de rosa. Ela tem que colocar um pouco da identidade dela ali, né? Não exatamente, pode fazer um negócio a funcionar e pronto. Então, em aspecto de política, cara, vocês podem ter certeza, tudo que vier de merda, de ideologia, de coisas ruins, assim dizendo, serão de algumas mulheres. Mas isso daí influencia até as mulheres que são artistas, cara. As mulheres que são artistas, geralmente, a arte delas é mais egocêntrica, assim, elas pintam muito autorretrato, elas ficam representando o interno delas, ao invés de ficar representando o mundo, enquanto o artista homem, ele fica representando o mundo. O maior exemplo disso é uma que o pessoal da esquerda aí adora, que é a Frida Kahlo. Frida Kahlo era só o mundo interno dela, cara, era só autorretrato, era um autismo absurdo aquilo ali. Mas cara. Um egocentrismo, né, cara? E fora as outras, né, que vão fazer arte e elas vão fazer arte e elas vão e menstruam em cima da tela de tinta. É uma coisa mais interna disso, né? A arte. Entendeu? Cagam em cima dessa porra. Cara, teve uma vez que eu fui numa exposição de uma artista japonesa que o Banco do Brasil bancou, cara. Que na verdade quem bancou foi a gente, né? Cara, a exposição se resumia a seguinte coisa: a mulher era fissurada em ninfomania. Sabe, a mulher era uma completa louca. Ela é uma colecionadora de rolas. Cara, não, exatamente isso, literalmente. Pô, tinha um quarto que você entrava no quarto e tinha tipo milhares de bexigas enchidas em formato de falo. A foto disso é disso daí? Nossa, velho. É daí que veio essa foto? Tu já viu essa foto? É uma foto de uma guria sentada numa parede, e daí na parede tem um monte de camisinha com foto de cara. Não, tinha uns negócios tão bizarros, cara, que a primeira coisa que eu entrei lá e fiquei assim, abismado, é que eu entrei num quarto que parecia uma sala abandonada de, sei lá, de Resident Evil. Eu pensei, caralho, que porra é essa que tem aqui dentro do Banco do Brasil, cara? Porra, a entrada ser assim... Não, a entrada era arte. Tipo, tinha um banco, um sofá furado
uma lata de lixo, e aquilo ali era a arte dela. Ok. E eu pensei, caralho, eu tava pensando justamente que aquilo, sei lá, era um quarto dos funcionários, eu tinha entrado errado no local, sei lá, me perdi, mas aí tinha uma cacetada de gente, eu falei, pô, essas pessoas não se perderam todas aqui, cara. Aí quando eu fui ver, a arte dela era isso, o minimalismo trash, sei lá. Porra, era lixo, era garbage. Que tá, lixo, vamos voltar pro artigo que a gente tá devaneando pra caralho. Quem que essa porra não pegou AIDS, velho? Puta que pariu. Vamos lá. Que em artigo? Wall Street, os homens estão adotando estratégias controversas na era Me Too, e no processo tornando a vida ainda mais difícil para as mulheres. Quer dizer, o quanto de concessão, o quanto a vida se tornou mais difícil para o homem é totalmente irrelevante. Quer dizer, elas criaram um problema e agora elas estão reclamando que o problema está prejudicando elas. Sendo que são os homens que estão tendo que se esforçar para se adaptar ao negócio, tá ligado? Chame isso de efeito Pence, quer dizer, os caras ficaram zoando do Mike Pence, né, porque ele não se reunia com mulheres sem estar uma outra mulher presente e tal, em relação ao vice-presidente do ZEWA, que disse que evita jantar sozinho com qualquer mulher que não seja sua esposa. Em finanças, o impacto abrangente pode ser, em essência, a segregação de gênero. Quer dizer, que nem o John Theodore falou há 1 ou 2 anos atrás, qual que seria o resultado final da era Me Too? Segregação de gênero, cara. E até o Barbarossa já falou anos atrás que por ele, cara, se universidade e ensino médio fosse separado por gênero, perfeito, cara. Tipo, o nível da formação acadêmica masculina ia estar anos-luz na frente da formação acadêmica feminina. Ele tinha que incluir os professores sendo homens, né? Sendo homem também, exatamente. O homem aprende com homem, mulher aprende com mulher. Vamos ver qual vai ser o resultado melhor. Entrevistas com mais de 30 executivos seniores sugerem que muitos estão assustados com Me Too e com dificuldades para lidar para isso. Está criando uma sensação de pisar em ovos, obviamente. Aí o cara falando assim, não vou pegar a descrição dele, dane-se. Esse fenômeno não é exclusivo em um único setor, porque homens de todo o país controlam o comportamento no trabalho para se protegerem do que consideram uma correlação política irracional. Ou simplesmente fazer o correto, não sei, o estagiário desse site aqui não soube traduzir o negócio direito, é Universa, é que nem aquela revista Fórum, esse é câncer pra caramba. O impacto é forte em Wall Street, onde são poucas mulheres nos escalões superiores. Foda-se! Vai querer cota agora? O setor também alimentou muito tempo uma cultura que mantém as queixas de assédio longe dos tribunais e da opinião pública. Por que será que isso acontece? Porque isso vai influenciar na imagem pública da empresa. Então não adianta tu, por causa de uma acusaçãozinha, tu resolver um negócio por fora, na mídia, com o público, e fuder com a empresa, porque daí tu vai estar prejudicando todos os funcionários da empresa. Até agora evitou um mega escândalo, como o que envolveu Harvey Weinstein. Tá, dane-se agora, vamos continuando aqui. Mais de 1 ano após o início do movimento Me Too, com suas devastadoras relações de assédio e abuso em Hollywood, que beleza, a gente está falando de celebridade, mas compara isso com o mercado real. No Vale do Silício e em outros lugares, Wall Street corre o risco de se tornar mais um clube do bolinha, e não o contrário. Embora os novos códigos pessoais para lidar com Me Too estejam começando a ser usados, como a gente pegou aquele exemplo lá do Netflix, né, a mudança já é palpável. De acordo com as pessoas entrevistadas que preferiram não serem identificadas, eles trabalham em hedge funds, escritórios de advocacia, bancos, empresas de private equity, empresas de gestão de investimentos. Por razões óbvias, poucos vão falar abertamente sobre o assunto. No entanto, em particular, muitos homens entrevistados reconheceram que estão imitando o Mike Pence, dizendo que não é confortável ficar sozinho com colegas do sexo feminino, particularmente jovens e atraentes, por medo de boatos ou de, como disse um deles, responsabilidade em potencial, porque não importa o que aconteça, é o cara que vai ser responsabilizado pelo que por qualquer coisa, tá ligado? Qualquer acusação da guria. E a outra coisa assim, vamos falar sobre aquele monkey branching dentro de empresa, da mulher que entra na empresa para tentar arranjar um marido rico dentro da empresa. Quer dizer, não só a oportunidade desses caras se tornarem mentores dessas funcionárias menos experientes, já acabou com o Me Too, mas também a oportunidade de um deles acabar se relacionando romanticamente com elas. Olha só, gente!
Melhor de dois mundos, né, cara? Você arrumar um trabalho e além do fato também dela conseguir cargos maiores lá, né? Só por causa da que nem aquele negócio assim de tipo, o aquecimento global afeta mais as mulheres, né? Se cair um meteoro na Terra, as mulheres vão ser mais afetadas também. As mudanças podem ser sutis, mas são insidiosas, como por exemplo, excluir mulheres de um after office. Cara, na empresa tu tá pra trabalhar, cara, não pra ir festinha de after. E se tu tiver num grupo, numa equipe aí, imagina aí uma equipe de TI, que a maioria do pessoal da equipe são homens. Vocês querem ir pra um barzinho, vocês querem falar as merdas que vocês têm vontade de falar, e vocês não querem ter uma capivara lá censurando vocês, é óbvio que vocês não vão chamar ela pra ir junto, com ou sem Me Too, entendeu? Ou deveria ser uma reunião privada com o chefe com a porta aberta. Nossa. Os homens estão procurando maneiras de reagir. Um consultor de investimentos que administra cerca de 100 funcionários disse que reconsiderou brevemente a possibilidade de realizar reuniões individuais com mulheres juniores. O que eu falei? Acabar com essas oportunidades do cara virar mentor dela. Pensou em deixar a porta do escritório aberta ou convidar uma terceira pessoa para participar. Mas olha só a cucagem do cara. Finalmente ele encontrou a solução. Apenas procure não ser um idiota. É que nem aqueles babaca que fala assim, não, tu tem que saber magicamente o que é assédio e o que não é assédio. É só tu não estuprar. Vê o comentário do cara embaixo dessa reportagem. Isso pra... Tarará, vamos ver, cadê os comentários? Qual deles, cara? Esse primeiro aí, e olha a resposta que ele teve. Vamos lá, então. Com certeza, uma grande conquista do movimento feminista. Mulheres que antes tinham seus empregos, como as grid girls, não existem mais. Concursos de beleza estão sendo extintos, as confraternizações de funcionário estão excluindo as presenças femininas, mulheres não estão mais sendo contratadas para evitar quaisquer potenciais riscos. Parabéns às envolvidas. Tudo que as mulheres conquistaram nos últimos 200 anos... conquistaram? Estão indo para o ralo em menos de 10. Olha só, na verdade são falsas feministas. Mimados que acham que sua sensibilidade é mais importante que o número absurdo de mulheres sendo mortas e estupradas. Cadê o mito? Eu só queria deixar aí pra gente rir. Fora que quem são heroínas são as que disseram não e perderam os papéis, mas disseram sim e depois reclamaram. Meu Deus do céu, como escreve ruim, cara. Nossa, meu Deus, se a gente começar a pegar aqui os comentários, vai.